Boa noite, gente. Segunda-feira é dia de quê? Dia de live da Vinews Brasil. É isso aí, estamos aí começando. Ô Nina, boa noite, seja bem-vinda. Carlos Franco, Andrade Fra. Agora eu já perdi a conta, já começou a abrir todo mundo aqui, ó. Todo mundo entrando. Vamos lá, eu vou convidar a doutora Bernadette Franco. Tá agitada a nossa live hoje, hein? Ela já tá online aqui, deixa eu abrir aqui. Vou convidá-la para acessar a nossa live. Vamos ver aqui. Aqui, agora foi. Tá muito rápido. Boa noite, Kleber. O Kleber já mandou mensagem para mim. Hoje é dia de live, ele já é membro da equipe de produção da live. Oi, doutora Bernadette, tem que virar o celular, eu acho que eu falei errado. Eu falei na horizontal e pensando na vertical. Desculpa, doutora Bernadette. Ao Pode ser contrário, ao assim? contrário. Assim ficou de ponta cabeça. Ah, ok. Peraí, que eu pôr ele num jeito que fique de pé, porque eu tenho que ligar ele na tomada, senão ele Tá, descarrega. Vamos ver. descarrega, né? Assim A tá gente já bom? tá ótimo, tá muito bom. Então tá bom. A Então gente tá deu bom. uma conversadinha hoje à tarde, agora nós estamos de batom, de maquiagem, né, doutora É, Bernadette? melhorou um pouquinho, né? É para a turma prestar atenção, né? É. Vamos lá, pessoal. Segunda-feira, então, deixa eu só marcar o comentário aqui antes que eu esqueça. São algumas pequenas etapas que eu ponho aqui para fixar. Opa, mas hoje está rápido o negócio aqui. Para aí, quando entrar alguém aqui, saber qual é o bate-papo, já que a gente não tem legenda nem nada, né? Pessoal, eu estou vendo aqui a agitação do público entrando na nossa live. E isso tudo é porque semana passada a gente viveu um momento de tensão e de muita agitação que não afetou só o setor avícola. Aquela notícia das asas de frango com o Covid lá na China, chegaram. Meu pai, apesar de eu trabalhar na revista, mas chegou para eles por outros meios: amigos, pai, irmão, grupo de WhatsApp de condomínio de outras pessoas, todo mundo comentando apavorado que a asa de frango, que a carne de frango transmite Covid. Aconteceu numa grande cidade lá na China, né? Teve confusão na comunicação, eles falavam na superfície da asa de frango, a gente falava, mas na superfície é na carne, é na caixinha, é na caixa da caixinha, que afinal de contas os produtos saem do frigorífico embalados em caixas grandes, né, que vão para o container, então ficou tudo super mal conversado, super mal comunicado. Depois falaram de traços do vírus, traços do... Quer ver? Vou até procurar o termo aqui, do RNA do vírus. É coisa que não diz muito para quem não está tão por dentro do assunto, né? Aí o que eu fiquei correndo atrás do rabo buscando qual seria a melhor fonte para a gente tentar tratar esse tema de forma séria. Ih, E o peraí. meu... Caiu, tô falando? Pronto. Isso, não tem problema. Aí eu conversei com várias pessoas. O Leonardo de la Vega me indicou a professora Bernadette, a doutora Bernadette. É uma pessoa muito experiente, ela é da USP, e eu vou fazer um breve resumo do currículo dela aqui para vocês terem uma ideia do nível da informação que a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Pessoal, ó, vamos lá. A doutora Bernadette Franco é professora titular do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela também é membro do NAPAM, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição da USP, orientadora credenciada para mestrado e doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Alimentos e coordenadora do FORC, que é o Food Research Center, que é o Centro de Pesquisas de Alimentos da Universidade de São Paulo. Foi pró-reitora de pós-graduação da USP e membro da coordenação da área de Engenharia 2, Ciência e Tecnologia de Alimentos na FAPESP. Tem muito mais coisa no currículo da doutora Bernadette, que a credencia a trazer hoje informação segura para os seguidores da Vinews Brasil no Instagram. Doutora Bernadette, boa noite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Instagram da Vinews Brasil. Obrigada, querido. O convite sempre é honroso, né? Eu tenho o prazer de compartilhar um pouquinho da minha experiência com as pessoas
que querem saber mais um pouco sobre segurança dos alimentos, né? Que é a paixão da minha vida, né? Sempre foi. Você fala um pouquinho da sua experiência, doutora Bernadette, mas o seu currículo é bem extenso, né? Há quantos anos você estuda essa avaliação de riscos microbiológicos em alimentos, segurança, inocuidade e qualidade de alimentos? Eu acho que eu estudo isso há mais tempo do que você tem de vida. Mas olha, são várias décadas. São várias décadas. Eu fiz um curso de graduação em bioquímica, né, em farmácia bioquímica, na época chamava assim. Depois eu fiz um mestrado em microbiologia, depois eu fiz o doutorado em ciência dos alimentos, com foco em microbiologia de alimentos. Esse doutorado eu terminei lá no comecinho dos anos 80 e desde então eu estou atuando nessa área aí há muitos anos. Então, eu tenho assim uma boa, como eu diria, um bom lastro aí na área, eu diria assim, né? Não é pouco tempo da sua vida dedicado a isso, né, professora Bernadette? Eu acho que as pessoas que estudam como você, que tem essa vocação, o lazer e a vocação se misturam e acaba sendo muito tempo dedicado a isso, né? E eu faço questão de ressaltar isso, doutora Bernadette, porque a gente vive um momento muito confuso na nossa sociedade, né, em relação ao que é informação verdadeira, o que é informação falsa. Eu até brinquei hoje com uma pessoa, eu falei assim, viu, o WhatsApp é fonte de informação para jornalista? É e não é, né? Que a gente tem que checar. Então, eu tô falando isso para justamente a gente demonstrar para o pessoal a qualidade da fonte que nós estamos utilizando hoje para fazer a pergunta principal da nossa entrevista, que é a seguinte: o vírus da Covid não pode ser transmitido pelo alimento, por quê? Bom, para eu explicar isso, nós vamos ter que voltar lá para a aula básica de microbiologia, mais especificamente na área de virologia. Então, o vírus, ele não é um ser vivo como é uma bactéria, que vai lá, uma vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito e assim vai. O vírus, ele não consegue se multiplicar sozinho em lugar nenhum. Ele tem que infectar uma célula para ele usar assim, a máquina bioquímica desta célula para poder multiplicar o seu genoma, o seu material genético, o seu ácido nucleico que você já tinha mencionado aí. Agora, que células são essas que o vírus pode parasitar? Que, na verdade, ele é um parasita, ele acaba entrando dentro dessa célula e usa a máquina da célula. Então, dependendo do vírus, são células diferentes. Cada vírus tem a sua especificidade aí, né? No caso do coronavírus, ele é um vírus respiratório. Ou seja, ele é um vírus que só vai conseguir infectar uma célula que fica no trato, no sistema respiratório. Na maior parte do lugar onde tem essas células são os humanos. Alguns animais têm, por isso que o coronavírus, por exemplo, ele começou lá naqueles animais lá daqueles mercados chineses, onde tem esses animais silvestres, que o pangolim, o morcego, enfim, esses animais têm também esses receptores, essas células onde o vírus se liga. O vírus está lá normalmente, não é porque ele vai causar doença no pobre do pangolim, ele está lá porque ele é o ambiente dele. Então, aí, lá no mercado chinês, lá a gente não sabe ainda direitinho como é que foi que aconteceu, esse vírus saiu do animal lá e foi parar no ser humano. Por que foi parar no ser humano? A probabilidade de ter sido porque o chinês comeu uma sopa de morcego é remotíssima, não é isso. Muita gente falou isso no WhatsApp, né? Que eles comem sopa de morcego, é por isso que, né? Não necessariamente. Ele pode ter entrado pelas vias aéreas superiores, que saiu do animal e entrou no ser humano. Então, essas células existem nos alimentos? É óbvio que não, né? Então, você está lá com um pedaço de coxa de frango, que seja, como é que essa coxa de frango vai ter essa célula onde o vírus vai se ligar? Não existe isso. Então, o vírus vai estar no alimento porque ele caiu lá por um acidente.
ele teve alguém que tinha o vírus, acabou contaminando essa superfície do alimento ou de qualquer outra coisa. Ou porque foi pelo próprio aparelho, pelo sistema respiratório dele, pelas gotas que saem da boca, do nariz, quando o indivíduo espirra, ou porque o indivíduo manipulou com a mão que estava com o vírus. E como é que o vírus foi parar na mão? Porque ele mexeu no nariz dele, ele mexeu na boca dele, aonde tinha o tal do vírus, né? Então o vírus ele não fica na mão das pessoas normalmente. Não é o lugar para o vírus ficar. Por que o vírus vai perder tempo de ficar na mão se na mão não tem a célula para ele se multiplicar? Então ele está lá estacionado acidentalmente porque alguém colocou esse vírus lá, né? Então o alimento ele não carrega o vírus por ser o alimento. Se o alimento está contaminado é porque alguém contaminou esse alimento. Inclusive, assim, é uma informação que corrobora com o que já é dito pelas autoridades sanitárias internacionais, né? A OMS, a FAO, todo mundo fala isso, mas também são órgãos que estão tendo a sua função questionada no WhatsApp. É uma coisa incrível, né? Então, mas isso está comprovado. Realmente não há como, né? Não, isso não está acontecendo agora. Nós já estamos com quantos? 2 milhões de casos aí, né, de coronavírus. Até agora, nenhum deles foi causado por alimentos. Naquele outro surto que teve do outro coronavírus, que foi em 2002, 2003, também não teve um número muito menor de pessoas afetadas, mas, de qualquer forma, ninguém foi contaminado por alimentos. Então, esse medo de contrair o coronavírus pelo alimento é totalmente infundado. Ele não existe. Isso não é possível. O que pode acontecer, como eu já falei, de uma pessoa acidentalmente contaminar esse alimento e você rapidamente, em seguida, consumir esse alimento sem nenhum tratamento. A coxa de frango, a asa de frango aí que foi envolvida também, gente, ninguém come asa de frango crua. Então, qualquer aquecimento brando, até nem precisa ser muito aquecido, o vírus é muito sensível ao calor. Já destrói esse vírus. Então, esse tipo de alimento não causa preocupação nenhuma. Eu me preocuparia talvez um pouquinho mais, mas também não tem nenhum motivo para isso, são os alimentos que a gente consome crus, tipo verdura, fruta, onde os hábitos higiênicos que a gente já deveria ter bem antes da pandemia, se a gente continuasse tendo esses hábitos, a gente elimina esse vírus. Você sabe que o vírus, isso também já foi amplamente divulgado, né? Ele tem por fora, a estrutura do vírus, ele tem uma camadinha de gordura por fora, uma camada lipídica por fora. Então, colocando um sabão ali, o coitado do vírus, ele não tem, ele vai ser destruído, ele vai ter a estrutura dele totalmente arrebentada pelo sabão e pelo álcool também, quando a gente usa o álcool gel ou qualquer sanitizante, né? Então, os hábitos de higiene que a gente deveria ter, né, desde sempre, não é só agora, são mais do que suficientes para eliminar o vírus. Lavar a mão com água e sabão, estão insistindo tanto nisso, mas é a medida mais básica e a mais efetiva para você realmente tirar o coronavírus da superfície das suas mãos, né? Uhum. Então, é simples, né? Professora Bernadette, tem uma característica aqui das nossas lives, é que a gente dá a oportunidade para o pessoal participar. Hoje a gente está com o público triplicado do que a gente habitualmente tem, que é um assunto um pouco mais amplo. Então, pessoal, eu vou tentar organizar aqui, porque os comentários subiram tão rapidamente que eu fiquei já, que nem final de filme que passa aquela letrinha pequenininha, eu me perdi um pouquinho aqui, mas a gente vai conseguir casar os assuntos todos aqui, mas é que nem quando a gente mora em cidade pequena, conhece a vizinhança toda, muda para uma cidade um pouco maior, daí o controle perde, né? A gente não conhece todo mundo daí, né? Mas, ó, tem algumas perguntas aqui que eu vou passar rapidinho e vou atender a turma aqui, que a ideia é aproximar o entrevistado de quem está lendo. Aqui, ó. A Malaguti, a Cíntia Malaguti, ela está falando aqui, ó. É fake news a notícia
O Ministério da Agricultura emite nota sobre o caso de coronavírus em ave exportada para a China. Ela está perguntando, a gente... Não é fake news, né, doutora? Não, olha, Não, a gente precisa tomar cuidado com essa palavra fake news. Às vezes, fake news tem a informação errada. E a outra fake news o outro tipo de fake news é quando é dada por uma pessoa que não tem conhecimento do assunto e fala não uma inverdade, mas fala uma coisa, dá uma informação torta, uma informação que não é 100% correta. Então, esse caso da asa de frango na China, que foi detectado o coronavírus, é exatamente esse caso. Algum gaiato lá na China resolveu dizer que tinha coronavírus na asa de frango. Então, ninguém sabe se é, como você falou no início da nossa conversa, se foi na asa do frango, se foi na embalagem da asa do frango, se foi na caixa onde está os pacotes de asa de frango. Então, outro dia eu fiz uma conta, que foi até uma pergunta que apareceu numa das lives que eu fiz, o seguinte: um navio transporta 100 mil toneladas. Acho que falhou um pouquinho. Vamos ver se falhou para todo mundo ou só para mim. Opa, voltou. O navio transporta 100 mil... Mas já voltou. Tá. Então, o navio transporta 100 mil toneladas. 100 mil toneladas. 100 mil toneladas. Imagina quanto pesa uma asa de frango. 100 gramas. Uma asa. 100 gramas. Ou seja, dentro daquele navio que demorou 2 meses para sair do Brasil e chegar na China, transportou quanto? 10 bilhões de asas de frango. O chinês foi achar uma positiva. Quer dizer, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, é mais provável, as notícias não são muito claras, nem os chineses, nem o Ministério da Agricultura ainda tem essa informação, pelo menos que eu saiba até o momento. Onde que esse resto, esse material genético do coronavírus foi encontrado? Então, a probabilidade de ser na asa do frango é muito baixa. Então, muito pequeno. Foi na embalagem do saco plástico? Quanto tem? Tem 1 quilo de asa de frango dentro de um saco? Que tamanho que é esse saco? Não sei, a gente não sabe, não tem essas informações. Então, está tudo muito vago, não tem nenhuma confirmação, e até hoje, isso aí aconteceu semana passada, e até hoje, que eu saiba, não veio nada formal. Nada oficializado. Inclusive, a nota que saiu, eu li tudo lá em mandarim, eu entendi tudo. Brincadeira. Estava escrito assim, ó. Aquela nota fala sobre detecção de ácido nucleico do novo coronavírus na superfície de uma amostra de asa de frango congelado. O que é essa detecção de ácido nucleico? Eu estou perguntando isso porque eu já ouvi algumas opiniões de algumas pessoas mais técnicas do setor. Eu queria que você explicasse para o nosso público, por favor. Como é que a gente detecta o coronavírus? A gente usa uma reação que se chama PCR, reação da polimerase em cadeia. Como é que é essa reação? Essa reação, ela vai detectar o ácido nucleico que está dentro do vírus. Então, o vírus tem que ser destruído, ele tem que ser exposto, esse material genético que fica dentro. O vírus você imagina, é uma bolinha, né? Você já deve ter visto 1000 fotos, né, do coronavírus toda hora aí. Então, é uma bolinha com aqueles spikes, que a gente chama, né, aqueles espinhos que ele tem para fora, e no miolinho dessa bolinha tem um ácido nucleico dentro. Essa capa, a estrutura que forma essa bolinha é super complicada. Ela tem vários componentes, inclusive essa da gordura que eu já tinha mencionado agora há pouco. Então, o que precisa fazer? Para a gente fazer o teste do coronavírus, a gente tem que abrir essa bolinha, a gente tem que arrebentar a bolinha e expor o material genético da célula, do vírus. E aí, o teste vai detectar a presença desse material genético. É por isso que foi dito que foi encontrado o resto do ácido nucleico do coronavírus
no lugar que foi, a gente não sabe. É um exame muito refinado, né? Ele pode muito pegar refinado. resto Muito até do vírus refinado. morto, né? Falar no vírus morto ou vírus vivo também é uma coisa complicada, porque o vírus ele não é vivo, então ele não morre, certo? Né? Olha eu. Então ele só se multiplica, a bioquímica dele, o metabolismo dele só vai acontecer se ele estiver dentro de uma célula. Ele vai aproveitar as coisas que a célula faz. Ele mesmo não faz nada. Tá. Então, esse material genético dele, como é que ele causa a doença? Ele vai infectar essa célula respiratória, ele tem um receptor específico na membrana dessa célula, que chama AC2, e aí ele vai entrar dentro da célula. Eu falei em 2 minutos um negócio que é complicadíssimo. Né? Tem toda uma bioquímica complicadíssima, e uma coisa que ativa a outra, e assim vai. E num outro momento, se alguém quiser, eu posso explicar com mais detalhe, mas não vai ser agora. Então, aí o vírus vai entrar dentro dessa célula e aí ele vai pegar uma carona no metabolismo dessa célula para poder se multiplicar. E aí que aumenta a quantidade viral. E aí tem outro ponto também importante, que é o seguinte: você detectar traços do material genético no vírus não quer dizer absolutamente nada, porque você precisa ter vírus em quantidade suficiente para causar a doença. Quanto que é essa quantidade suficiente? Essa pergunta a humanidade está querendo saber responder, porque depende de um monte de coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que é diabética, ela tem mais desses receptores. Então, por isso que essas pessoas têm maior chance de ficarem com problema sério por causa do vírus, né? Então, são coisas que a gente ainda não tem as respostas. E eu não sei quando que isso vai acontecer, se é que vai ter, né? Então, essa doença, essa Covid-19, ela é uma doença multifatorial, depende de um monte de outras coisas. Então, recentemente, por exemplo, a gente viu gente descobrindo que esse receptor que tem na célula do sistema respiratório superior foi encontrado no coração também. Então, isso explicaria, talvez, os problemas cardíacos, por que as pessoas que têm problemas cardiovasculares têm mais propensão à doença. E assim vai indo. A pesquisa, a ciência vai se desenvolvendo, a gente vai descobrindo coisas novas, porque esse vírus ele é totalmente novo. Hoje, depois de 5 meses que a epidemia está aí, que a pandemia está aí, nós temos algumas informações a mais do que a gente tinha em março. Mas quando começou, foi uma coisa maluca, porque ninguém sabia nada de nada. Né? Então, todo mundo se escondeu embaixo da cama, né? Nós ficamos todos confinados, morrendo de medo de ir para o supermercado, morrendo de medo de falar com as outras pessoas. E hoje a gente já sabe que a gente pode tomar algumas precauções e viver uma vida um pouquinho menos horrorosa que a gente tinha no comecinho de março, não é? Horrorosa, essa é a palavra. Então. Ó, o José... Não é ruim, mas já está um pouquinho melhor, né? Tá um pouquinho menos horrorosa. Um pouquinho menos horrorosa, pois é. Ó, o José Luiz Rangel está comentando aqui, ó, a Bernadette é o máximo. A gente está com o pessoal interessante aqui do setor acessando. A Lívia, interessantes as ponderações para a argumentação do setor de proteínas. Aí tem uma pessoa que é a Anti-Moraes, é alguma coisa Antônio Moraes. Ele está falando assim, professora Bernadette, é muito bom ter a oportunidade de ouvir sua fala. Tem uma pergunta. Muitas pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 apresentam o vírus nas fezes. Como esse vírus chegaria lá? Pois essa é uma pergunta interessante, porque também dados recentes estão mostrando que esse receptor do vírus foi encontrado no intestino também, na célula epitelial do intestino. Então, como é que ele chega até lá, a gente não sabe ainda, mas tem relatos desse receptor, dessa proteína que tem na beirada, na parte externa da célula epitelial, tem no intestino também. Então, pode ser que o vírus possa infectar o intestino. Mas veja, é muito importante que a gente não misture as coisas.
o vírus ele não entra pela comida para o intestino, ele não entra através do alimento até o intestino. Ele entra pelas vias aéreas superiores e aí ele faz todo o estrago dentro do organismo da gente e acaba chegando no intestino. Tem poucos casos relacionados com isso ainda relatados. A gente ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum assim do aprofundamento desse acontecimento, mas eu sei que já estão que isso é possível. Mas ressalto, não é porque uma pessoa comeu o vírus que ele está lá nas fezes, não. É porque ele foi por dentro, sistêmico. Entrou pelas vias aéreas superiores e aí entrou, enfim, dentro do nosso organismo e acabou chegando no intestino, né? A Lívia Machado, ela acrescentou mais uma informação aqui. Ó. Então, as embalagens estão nessa mesma explicação, certo? E eu tenho uma informação que ela é extraoficial, é uma informação vazada do WhatsApp. É do WhatsApp, mas ela mostra de onde saiu. Que a detecção desse ácido nucleico ocorreu numa caixa secundária. Ou seja, não é nem na embalagem do próprio produto, é na caixa ainda de fora. E aí, assim, qual que é o risco que a embalagem representa no sentido de possibilidade de contaminação do consumidor? Olha, é possível que uma embalagem seja a fonte de uma contaminação das mãos de alguém. É possível, a gente não pode dizer que não é. A probabilidade disso acontecer é pequena. Porque, veja, a gente está recomendando, não sou eu, são as organizações internacionais todas, que a higiene das mãos é o ponto mais importante da gente poder, para a gente poder controlar o vírus. Então, veja, uma embalagem secundária que teve o vírus só pode ter sido porque alguém pôs a mão lá. Obviamente não é da asa do frango. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, a nível doméstico, então, em casa, quando a gente recebe essas coisas, ou porque comprou online, ou porque foi no supermercado, enfim, chegou na sua casa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma higiene básica dessas embalagens. Pega um paninho, põe um álcool e passa na embalagem e pronto. E guarda. E não se preocupe muito, porque ele não sobrevive na embalagem. Primeiro porque ele não sobrevive, porque ele não é vivo. Ele não vai se multiplicar ali. Então ele vai, como eu disse lá no começo, ele vai ficar estacionado lá nessa embalagem, mas ele, coitado, ele não vai ter chance nenhuma lá, né? Porque ele vai precisar de uma célula para poder se multiplicar. Então, com o tempo, ele vai sumir de lá. Então, se a gente guardar essa embalagem por algum tempo, esse vírus vai acabar sumindo. Muita gente me pergunta, mas eu então vou enfiar no freezer que do frio o vírus morre. Não morre. O vírus ele está lá congelado, se ele estiver lá, ele vai ficar igual. Então, agora a gente chegou também num ponto que é muito importante, que outro dia eu vi uma pessoa dizendo que a revista científica mais importante hoje em dia são duas. Uma chama Facebook e outra chama WhatsApp. Né? Então, que são duas revistas que são muito consultadas, né? E as pessoas acreditam nas bobagens que aparecem lá. Então, uma das coisas que é o seguinte, que circularam, por exemplo, não, porque na revista New England Journal of Medicine saiu que o vírus sobrevive na superfície do plástico durante 3 dias. Sim, esse trabalho foi feito com o vírus nas condições ideais de laboratório, na quantidade grande para que eles pudessem depois detectar o vírus, que não é o que acontece na vida real. Então, você vai fazer uma vacina, como é que as vacinas estão sendo feitas? Eles trabalham com o vírus congelado. Isso significa o quê? Que o vírus aguenta o congelamento. Né? Mas ele está congelado em condições perfeitas para ele. Tem todos os componentes químicos necessários para esse vírus ficar bem, porque senão, se ele ficar todo torto, ele vai produzir uma vacina que não vai servir. Né? Então, esses cuidados laboratoriais que se fazem para a gente trabalhar, para a gente estudar o vírus, não é o que acontece fora dos laboratórios, não é o que acontece na superfície de uma embalagem, não é o que acontece na superfície de um alimento, não é o que acontece na superfície das nossas mãos e não é o que acontece no ar.
Então, o vírus não fica no ar ali se multiplicando feito um doido e querendo contaminar as pessoas. Isso não é desse jeito, né? Então é importante a gente saber, a gente pensar bem o que a gente lê e o que a gente realmente vê que tem alguma fundamentação científica. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. O fake news nem sempre é uma mentira. O fake news, às vezes, é uma coisa mal lida, mal interpretada, mal traduzida para quem não é do ramo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? A Elis Viana está perguntando aqui. Boa noite, professora. E no caso de comida japonesa? Então, a comida japonesa é o seguinte. É uma pergunta interessante que... Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde e todos os órgãos internacionais estão desaconselhando as pessoas a comerem produtos de origem animal crus ou mal processados. Porque existe uma possibilidade remotíssima, mas ela existe, das pessoas se infectarem. Agora, veja, no caso da comida japonesa, essa possibilidade existe também, mas ela é muito remota, porque aonde que esse sushi vai se contaminar? É com um manipulador. Então, se a comida japonesa vier fabricada, é que a gente nunca sabe isso, né? Em condições de higiene perfeitas, nós não vamos ter problema. É muito mais problema uma bactéria, por exemplo, um víbrio, por exemplo, uma bactéria que a gente chama de víbrio paremolíticos, que é uma bactéria que causa uma doença muito desagradável. Que na comida japonesa ela é muito mais perigosa do que o coronavírus. Por quê? Porque essa bactéria consegue sobreviver no peixe, no pescado cru e se multiplicar. Então, a hora que a gente consome, a gente está consumindo quantidade que pode causar doença. Já com o coronavírus, isso não acontece, ele não se multiplica. Então, a comida japonesa funciona igual à embalagem do frango, ele vai estar lá, mas ele não vai aumentar em quantidade, não vai ter quantidade suficiente para causar doença nas pessoas. Então é essa situação. Agora, dizer que não vai ter o vírus lá, a gente também não pode assegurar que não está. O que nos protege é que a probabilidade desse vírus estar em quantidade suficiente para causar uma doença é mínima, é muito pequena. Acho né? que existem problemas mais graves e riscos maiores do que a Covid em um alimento cru, né? Muito mais, muito mais. Eu costumo brincar que eu acho que essa pandemia ensinou uma lição muito grande para a humanidade, que precisa tomar cuidado com os alimentos, mas não é por causa do coronavírus, é por causa das outras coisas, é por causa das outras contaminações, dos parasitas, das bactérias que são transmitidas por esses alimentos, que as pessoas não dão muita bola, né? Então, as pessoas agora estão acostumadas a fazer a higiene desses alimentos e eu espero que esses hábitos permaneçam, porque eles são muito, muito benéficos, né? Então, a gente está tentando nos prevenir de uma coisa e estamos nos prevenindo de um problema muito maior, muito mais eficiente. Né? Então, é interessante esse aspecto, né? Para alguma coisa, essa pandemia está servindo. Né? Diz que a gente cresce na crise, né? Pois é. A Cristiane está falando aqui, ó, parabéns, doutora Bernadette, profissional extremamente competente. O doutor Ariel Antônio Mendes. Doutor Ariel Antônio Mendes, boa tarde, Bernadette. Explicações claras e muito didáticas. Camila Camargo, você acha válido a indústria de alimentos monitorar superfícies? Pois é, isso aí é uma questão complicada. Outro dia me pediram para eu fazer um laudo para o pessoal de uma auditoria que estava pedindo os resultados negativos para a Covid-19 no produto de um frigorífico lá. Mas que auditor mais desconhecedor do assunto, né? Então, fazer pesquisa nas superfícies, olha, eu acho que é uma perda de tempo. Eu preferia que esse material que é usado para fazer os testes de superfície fosse liberado para as pessoas fazerem os testes fora da indústria, né? Usar o teste para uma coisa mais nobre, né? Não usar os testes para ficar monitorando se a higiene na indústria está boa. Existem outras formas
de se saber que a higiene está adequada. Existe todo um programa de boas práticas de fabricação, existe todo um sistema de HACCP, existem outros testes indiretos que podem ser usados para dizer que aquela superfície está limpa. Procurar coronavírus nessa superfície é gastar, como eu digo sempre, boa vela com mal defunto, né? Porque você vai gastar um teste que é caro, que está fazendo falta aí fora, né? Para as pessoas poderem se controlar, para os epidemiologistas poderem estudar melhor os testes, e a probabilidade de se detectar esse vírus numa superfície é mínima. É mínima. O indivíduo que está fazendo o teste tem que ter muita sorte para achar um restinho de ácido nucleico do vírus numa maçaneta ou numa cinta de propagação numa indústria ou na mão de um manipulador. A probabilidade disso dar certo é muito pequena. É muito pequena, né? Existem várias avaliações de risco aí, já aparecendo na literatura, mostrando que o risco de contaminação por essa via é insignificante, é quase nada. A gente não fala que é zero, porque risco zero é uma coisa que não existe, mas é muito próximo disso, né? A Simone, da revista NutriNews Brasil, ela é da mesma editora que a AveNews, ela está comentando aqui, ó, só uma exímia entendedora para resumir um tema tão complexo. Parabéns, professora. E a Márcia, Simara Márcia, está falando, parabéns pelas explicações, vocês precisam fazer uma matéria escrita para divulgarmos para a população. Eu vou transcrever essa nossa entrevista, a gente faz uma revisão final conjunta e faz a divulgação no site da AveNews, né, doutora Bernadette? Sim, e eu gostaria de aproveitar, já que você tocou nesse assunto, você falou no início da minha apresentação que eu sou diretora do Centro de Pesquisa em Alimentos. Então, no Centro de Pesquisa em Alimentos, nós temos um lugar onde nós temos todas essas informações ali compiladas que foram escritas ainda em março. Nós somos, assim, pioneiros no esclarecimento dessas dúvidas todas, porque eu tenho a felicidade de fazer parte de um comitê internacional aí, que a gente discute especificações microbiológicas para alimentos, e quando o problema chegou aqui no Brasil, ele já tinha passado por vários países fora. Então, a gente não, né? O pessoal dos outros países já tinha alguma experiência com o problema, então nós nos adiantamos aqui para já acalmar a população com relação à importância do alimento como veículo. Um outro ponto que a gente explorou bastante no nosso centro foi que, por causa do confinamento, as pessoas estavam tendo outros tipos de problemas relacionados com os alimentos, não a contaminação com o vírus. Era a alimentação errada, era a obesidade, a falta de atividade física, então as fake news em relação aos alimentos que curavam o coronavírus e umas bobagens dessa, e o que prevenia, não, tome suco de laranja todo dia que você vai ficar imune, e umas bobagens similares apareceram muitas. Então nós publicamos vários textos para ajudar a população a não se apavorar com essas coisas, porque não é dessa forma que a gente tem que se proteger da doença. Hoje a gente já sabe, né, que a forma de se proteger é essa que está sendo divulgada aí aos quatro ventos, né, que é o distanciamento entre as pessoas e a higiene contínua das mãos, né, evitar os aglomeramentos de pessoa, enfim, e cuidar da higiene, das coisas que a gente... Né? Eu vou fazer contato com a senhora, doutora Bernadette, para pegar esse endereço. É um endereço online que pode ser acessado? Claro, você coloca lá, Centro de Pesquisa em Alimentos, no Google e entra direto. Ah, já aparece direto, legal. Já aparece direto. Uhum. Nós fizemos... Você chega no site, na página do centro, e na página do centro chega-se num hot site que a gente chama, que só tem coisa do coronavírus, e um outro hot site que também interessa bastante as pessoas, é muito consultado, que é o Alimento Sem Mitos, onde a gente coloca uma série de informações interessantes relacionadas a alimentos, que tudo com base científica, né? Então, nós não somos blogueiros, nós não somos baseados em informações de WhatsApp nem de Facebook, é tudo com base científica, né? Tudo tem bibliografia, tudo tem a referência para se consultar, né?
Ele aparece tá? fácil no Google aqui mesmo, mas de qualquer maneira, a gente hoje, a Vinews Brasil, está com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais como um todo. Então, como resultado dessa entrevista nossa aqui, eu vou divulgar esse link em todas as redes sociais para o pessoal que Tá. não conseguiu encontrar, a gente passa adiante. A gente Ah, tem, a gente aham, tem, o centro tem também, tem no Instagram, tem no Facebook também. Da- aham. não- olha, não dá trabalho achar. Não, né? É fácil. Não, tudo bem. Eu marco os perfis, daí a gente divulga para o nosso setor a informação de qualidade, né? Tá certo. A Cleuci está falando aqui, ó. Boa noite. Essa maior quantidade de receptores diabéticos, hipertensos, também acontece com quem tem problemas respiratórios? Ou Sim, o grande X da questão são os efeitos do vírus neste grupo de pessoas? sim. Tem uns estudos aí mostrando que pessoas que têm problemas respiratórios têm mais esses receptores. Então, como é que funciona esse receptor? Então, voltando à nossa figurinha do nosso vírus, né? Ele parece uma coroa, né? Ele tem todas aquelas espículas que a gente chama, né? Que chama spike em inglês. Então, aquilo é uma proteína. É a proteína S, e S de spike. Então, essa proteína é que se liga com esse receptor, que é um receptor de proteína que tem na célula epitelial dos alvéolos pulmonares. E parece que as pessoas que têm problemas respiratórios têm esses receptores em maior quantidade. Então, parece que essas pessoas realmente têm mais propensão a desenvolver a doença. Só que agora também tem um detalhe, né, que é importante a gente lembrar, que as pessoas que têm essas, que a gente chama comorbidades, né, essas doenças também, é, a gente não sabe se o indivíduo acabou morrendo foi do coronavírus ou foi por causa da outra morbidade que ela tinha. Então, muitas vezes a gente pensa até que essas estatísticas que são publicadas de quantos casos, quantas mortes, será que são todas mesmo causadas pelo coronavírus ou o indivíduo ia morrer de qualquer forma? Ia falecer, ia a óbito de qualquer forma? Ou ia sarar de qualquer forma? Então, é muito difícil a gente saber isso, né? Ao mesmo Então, tempo que tem gente que está morrendo e não se sabe se foi por conta, às vezes não houve nem tempo hábil de testar se foi por causa da Covid ou não, né? não, então, e eu tenho vários exemplos, inclusive de conhecidos, que faleceram e entraram na lista do coronavírus e não se sabe se ele tinha ou se não tinha, se foi por causa daquilo que ele morreu ou não. E se ele não tivesse contraído o vírus, se ele não teria morrido, será? Ou como é que é, né? Então, e ao mesmo tempo tem os casos claros. Você vê que o indivíduo realmente teve um choque inflamatório, que é o principal sintoma dessa doença, um choque, o que eles chamam de tempestade inflamatória, né? Então, o vírus induz uma resposta do organismo, e a resposta do organismo é que mata o indivíduo, não é o vírus, né? Então, né, essa resposta, esse sistema imunológico exacerbado dele é que faz ele ir a óbito. E esse sistema exacerbado é induzido pelo vírus, né? Então, sabe, fica difícil dizer o que causou a morte, né? É uma doideira, né, É doutora um negócio Bernadette? muito complicado, muito complicado. Nós temos muito que aprender ainda desse vírus, né? Muito O, complicado. o René faz uma pergunta aqui que é interessante para o nosso setor, doutora Bernadette. Ele fala assim, ó, os funcionários de frigoríficos assintomáticos, eles poderiam ser responsáveis pela contaminação Depende, contaminação do quê? Do produto? do Até produto? poderiam, até poderiam. Mas, como eu disse já, mais de uma vez, o vírus chega lá no produto e pronto, acabou. Ele não vai acontecer nada com esse produto. O vírus não vai aumentar lá. O problema no frigorífico é a transmissão entre os trabalhadores, né? Que a gente sabe que tem vários incidentes aí de cidades onde o frigorífico é o principal ponto de contaminação das pessoas, não dos alimentos, né? Da Uhum. transmissão entre as pessoas. Então, não sei se todo mundo sabe, mas ainda no começo de maio, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia lançaram em conjunto uma portaria
que tem uma lista imensa de recomendações para evitar a transmissão do coronavírus entre os trabalhadores e, consequentemente, no produto também. Então, a gente sabe que os nossos grandes, os frigoríficos nossos, eles são super fiscalizados, eles são... Muito hospital gostaria de ter o que tem nos frigoríficos, né? Convenhamos, né? Então, esses frigoríficos, eles são preparados para evitar transmissão de agentes infecciosos. E como a transmissão é agora entre as pessoas, então tem cuidados adicionais para evitar transmitir de um para outro. Mas para o alimento, o que se fazia antes já era assim seguro para não contaminar o produto. Agora ainda estão tomando mais cuidado para não acontecer justamente isso que você perguntou, do indivíduo portador assintomático, para que ele não contamine sem ele saber que ele está contaminando, né? Então, se controla até o ônibus que leva o indivíduo para o trabalho, se controla o espaçamento entre os indivíduos, não pode ficar um em frente do outro, né? Porque a gente sabe que nos frigoríficos as pessoas trabalham frente a frente, então a distância entre eles tem que ser respeitada. Então, o vestiário, o refeitório, é tudo super arrumadinho. Então, a chance da transmissão entre as pessoas é o que tem que ser controlado. A contaminação do alimento, indiretamente, acaba sendo controlado também, né? Mas a chance disso acontecer é muito pequena. É muito improvável. Eu vou dar uma passada geral, pessoal, nas perguntas, porque a gente está faltando aqui 13 minutos para terminar e é impressionante como o tempo voa. Doutora Bernadette, tem umas 98 perguntas aqui para baixo, eu não vou conseguir atender todo mundo. Mas vamos ver, eu vou dar uma passadinha de olho rápido aqui. Tem até gente de fora aqui. La doutora Bernadette é uma pessoa referente a nível mundial. Um prazer escucharla. Juan Oteiza. Ah, sim, meu amigo Juan, conheço ele. Abraço, tá Juan. Que saudades. Ele passou um tempo no nosso laboratório na USP, tivemos uma convivência muito agradável. Ai, que legal. Tem bastante gente dando parabéns. Eu queria poder citar o nome de todo mundo, porque eu acho que deve fazer um bem para a autoestima ser a doutora Bernadette. Imagina! Um monte de gente falando bem. Aqui, ó. Ótimo isso mesmo, transcrever essa entrevista. O Renato está querendo botar trabalho para mim aqui, ó. Mas eu vou transcrever sim, porque material bom, informação boa, a gente tem que pôr adiante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mesmo havendo positividade no teste de superfície de contato de equipamentos utilizados na indústria de alimentos, por favor, reforça para nós o significado deste resultado. Nenhum. Muito resumido. Para quem falta pouco tempo para acabar, foi ótimo. O pessoal está postando até o link aqui nos comentários dos sites que você falou, doutora Bernadette. Tá bom, ótimo. Estão divulgando. A turma do Instagram é demais. Minhas professoras queridas, Tera Destro, Marisa Landgraf. Essas duas tá vendo? são suspeitíssimas. São minhas vizinhas de sala. O pessoal do Proalimento Seguro está aqui, ó. Mas se não fosse o vírus, a pessoa não entraria em choque. Foi aquele comentário que você fez, né? Vamos ver, boa pergunta sobre frigoríficos. Então, posso responder ao consumidor que mesmo que o vírus chegue à carne do frigorífico, ele não se multiplica, porque essa carne não tem células que permitam essa multiplicação. Exatamente. E para garantir a segurança, cozinhe a carne, que aí eliminou o vírus. E se não for carne, se for produto de origem vegetal, lave, como eu falei. Coloque, no início a gente estava até recomendando mergulhar numa solução com água sanitária. É um cuidado adicional, vai garantir mais ainda que a pessoa não vai ter um probleminha, não só com o vírus, mas com outros elementos indesejáveis nesses produtos. Exato. O Nélio Randi, ele é diretor executivo da Associação Avícola do Espírito Santo. Ele está agradecendo aqui. Boa noite, parabéns e obrigado por abordar o tema. Maria Fernanda, façam mais lives. Sou fã, Bernadette Franco.
Parabéns, professor. Ótima entrevista, como sempre, impecável. A Viviane Pedrazini. Vamos ver aqui. Excelente abordagem. Doutora Bernadette, tem alguma coisa que eu não perco? A live ficará salva. A gente vai publicar no IGTV do nosso perfil da Avnews, tá, pessoal? Professora arrasa na explicação para leigos, arrasa mesmo. Eu que o diga. Excelente live. Professora, faltou alguma coisa que você queira acrescentar? Temos 10 minutos, passa muito rápido. Olha, não, eu só acho que se deu uma importância grande para os alimentos no começo, quando ninguém sabia de nada, e aí a coisa esfriou. Agora, esses chineses e mais alguns aí também, parece que agora tem outro país também que teve um problema, que, enfim, sem saber de nada também suspendeu a importação. Enfim, tem uma guerra de mercado aí, né, também, atrás disso tudo, né? Então, vocês sabem que os chineses, eles estão crescendo muito na produção de frango, né? Então, eles estão, talvez, não sei se é isso, mas é uma forma, talvez, de dar uma alavancada no mercado deles, interno, e aí mas eu tenho a impressão que essa notícia saiu de uma forma, eu diria, talvez, irresponsável, aí sem muita base científica, e fez um alarde grande, porque o alimento é uma coisa que preocupa todo mundo, né? Todo mundo come, independente do país onde está, e independente da saúde que tem, todo mundo se alimenta, né? Então, afeta os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas leviandades, porque às vezes a gente causa um efeito negativo muito ruim, né? E depois, para consertar uma coisa errada, é muito mais difícil, né, do que dar a informação correta, né? Mas eu queria tranquilizar todo mundo que não tem a menor possibilidade de a gente contrair a Covid por um alimento contaminado. Então, deve ter muita gente do setor de aves aí, né? Eu imagino, né, que é o seu público. Então, eu não preciso dizer isso para vocês, que isso é óbvio, né? Todo mundo sabe, todo o setor todo sabe. O Brasil é o maior exportador de frango, não é porque é por acaso, né? Então, realmente um cuidado muito grande, e eu ficaria muito tranquila com relação a isso, né? Agora, eu queria me colocar à disposição. Se você quiser fazer live sobre outros temas, outras coisas que sejam de interesse, de minha parte, eu estou disponível. Quanto mais a gente puder orientar as pessoas, é nosso ofício, né? Na universidade, a gente ensina aluno, a gente ensina a comunidade, todo mundo, né? Um dos grandes desafios nossos no centro é transmitir essas informações que a gente tem, a gente gera muitas delas, para o público fora do mundo acadêmico, né? Então, se a gente tem essa possibilidade de conversar com a sociedade, eu gosto muito, e eu tenho a maior disponibilidade, meus colegas com certeza, a Maria Tereza Dessa, que estava aí com certeza, a professora Marilona de Graça, que está aí com certeza, o Wellington Pinto, que é meu colega também, e vários outros. Eu poderia dar uma lista enorme aí de gente que poderia contribuir com o conhecimento que a gente gera lá no centro, né? Então, o nosso contrato já está fechado, doutora Está Bernadette. fechado. Já está fechado. Tá Inclusive, eu quero fazer um agradecimento público aqui. O Leonardo de la Vega entrou aqui e escreveu aqui, ó. Que encontro bacana, parabéns. Leonardo, o seu nome está nas minhas preces, porque foi você que me apresentou a doutora Bernadette, e eu não sou mais a mesma mulher de ontem. Tá mais tranquila, né? Foi um prazer conhecê-la, adorei, e ainda uma fonte de informação excelente para a gente fazer lives muito melhores e levar o setor cada vez mais para frente, e a sociedade brasileira cada vez mais para frente, com informação de qualidade, sem zap. Sem zap, né? sem Facebook, sem coisa Facebook. com ciência. Coisa ciência, com ciência. Conhecimento embasado em ciência. Isso, né? mesmo. É isso aí, né? Muito obrigada, minha mais nova amiga, doutora Bernadette. Tá. Tchau, Até querida. a próxima. Um beijo para todo mundo que assistiu aí. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.